Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilma Mendes. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha, toca aqui. E nesta aula eu vou ensinar para vocês sobre os encontros consonantais e os dígrafos. E sim, esse assunto é importante para quem deseja prestar alguma prova de concurso público, vestibular ou Enem. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Assim você me ajuda, enquanto eu ajudo você. Mas aí você deve estar se perguntando: por que é que eu preciso conhecer sobre os encontros consonantais e os dígrafos? Porque eles servem de base para as regras de acentuação gráfica e também as regras de separação silábica. Dois assuntos que não caem, despencam nas provas de concursos públicos, vestibulares e também Enem. Mas antes de explicar sobre os encontros consonantais e sobre os dígrafos, eu vou explicar para vocês como que funciona essa questão da letra e do som. Veja só, a palavra enxada. Perceba que a letra X desta palavra, ela possui um som. Enxada. Perceba que aí nós temos uma letra que equivale a um som ou fonema, que na verdade é a mesma coisa. Agora, observe este outro exemplo. Capricho. Perceba que nessa palavra existe o CH. Mas quando você pronuncia essa palavra capricho, perceba que o CH, que é formado por duas letras, possui apenas um som, um fonema. Aí eu apresentei para vocês dois exemplos. Uma letra, ela pode ser representada por apenas um som. Mas duas letras também podem ser representadas por um único som. E é isso que eu vou explicar para vocês agora nesse conteúdo, encontros consonantais e dígrafos. Começaremos pelos dígrafos. O que é o dígrafo? O dígrafo, como o próprio nome diz, dígrafo. Di significa dois, grafo, grafia. Então, o que é um dígrafo? Um dígrafo é quando duas letras possuem um som ou um fonema. Veja só esses exemplos. A palavra pássaro. Perceba que aí nós temos dois S's. Mas quando você pronuncia essa palavra, pássaro, os dois S's possuem apenas um som. A palavra aquele. Perceba que quando você pronuncia essa palavra, o Q e o U, as duas letras possuem apenas um som. Aquele. O mesmo acontece com a palavra chuva. Perceba que há a letra CH, mas quando você pronuncia chuva, CH possui apenas um som. É isso que é um dígrafo, quando duas letras possuem apenas um som. E nós temos os dígrafos que são separáveis e os dígrafos que são inseparáveis. Os dígrafos separáveis são aqueles que, quando você faz a separação silábica da palavra,
As duas letras que compõem o dígrafo ficam cada uma em uma sílaba, ou seja, ficam em sílabas diferentes. E os dígrafos que são inseparáveis são aqueles que, quando você faz a separação silábica da palavra, as duas letras que compõem o dígrafo ficam na mesma sílaba. Veja só alguns exemplos de dígrafos separáveis. Carro, nasceu, passou. Nesses três exemplos, vocês percebem que quando nós fazemos a separação silábica dessas palavras, as letras que compõem o dígrafo RR, SC, SS, elas ficam em sílabas diferentes. Agora veja esses outros exemplos de dígrafos inseparáveis. Coelho, chave, rainha. Perceba que nesses três exemplos, quando nós fazemos a separação silábica das palavras, os dígrafos LH, CH e NH ficam na mesma sílaba. Por isso são chamados de inseparáveis. Então, aprendemos o que são dígrafos. Vamos ver agora o que é o encontro consonantal. O encontro consonantal é o agrupamento de consoantes em uma mesma palavra. A diferença é que no encontro consonantal você pronuncia as duas letras. Veja só alguns exemplos. Briguento. Quando nós pronunciamos essa palavra briguento, nós percebemos que ocorre o encontro consonantal na primeira sílaba, que é formado pela consoante B e pela consoante R. Quando nós a pronunciamos, o som de B e o som de R são pronunciados. Briguento. O mesmo acontece com a palavra placa. Perceba que ocorre o encontro consonantal com a consoante P e a consoante L. Mas quando você pronuncia a palavra placa, você pronuncia o som de P e o som de L. Da mesma forma, os encontros consonantais também podem ser separáveis ou inseparáveis. Separáveis são aqueles que, quando você faz a separação silábica da palavra, o encontro consonantal eles ficam em sílabas diferentes. Veja só. Advocacia. Perceba que o encontro consonantal está em D e V. Mas quando você faz a separação silábica dessa palavra, o D fica em uma sílaba e o V fica em outra. O mesmo acontece em admitido. O D fica em uma sílaba e o M fica em outra sílaba. Porta. Perceba que o encontro consonantal ocorre em R e T. Quando fazemos a separação silábica, R fica em uma sílaba e T fica em outra sílaba. São chamados de inseparáveis os encontros consonantais que, quando nós fazemos a separação silábica da palavra,
as duas letras, as duas consoantes que formam o encontro consonantal permanecem na mesma sílaba. Veja só. Aprender. Perceba que essas duas consoantes P e R formam um encontro consonantal inseparável. Porque quando nós fazemos a separação silábica desta palavra, as duas consoantes ficam na mesma sílaba. O mesmo acontece com a palavra crase. O encontro consonantal fica por conta da consoante C e da consoante R, que também ficam na mesma sílaba. Plano. O mesmo ocorre com a consoante P e L, que também ficam na mesma sílaba e por isso são chamados de inseparáveis. Mas aí você deve estar se perguntando: encontro consonantal e dígrafo não são a mesma coisa? Nananina não. Veja só, os dígrafos são duas letras e um som. Você tem duas letras, mas vai pronunciar apenas um som. Os encontros consonantais são duas letras e dois sons. Nos encontros consonantais, você tem duas letras e na pronúncia você vai ouvir dois sons. Agora, vou fazer um teste com vocês para ver se realmente aprenderam. Fica ligadinho aí. Primeira palavra, pedra. Encontro consonantal ou dígrafo? De novo, pedra. Estamos falando de encontro consonantal, porque você pronuncia o som de D e o som de R. Guerra. Dígrafo. Neste caso, os dois R's possuem apenas um som. Lista. Repetindo, lista. Encontro consonantal. Você pronuncia o som de S e o som de T. Chave. Repetindo, chave. Nesse caso, um dígrafo. Você tem as letras C e H e apenas um som. Ritmo. Ritmo. Encontro consonantal, porque você pronuncia o som de T e o som de M. Crescer. Crescer. Dígrafo, porque nesse caso a letra S e a letra C possuem apenas um som. Essa foi a nossa aula de hoje sobre encontros consonantais e dígrafos. Espero que você tenha aprendido. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Comente também se você está gostando, se você está aprendendo e se você tem alguma sugestão para as próximas aulas. E lembre-se, como disse Michelle Obama, o sucesso não tem a ver com o lugar de onde você veio, e sim com a confiança que você tem e o esforço que você está disposto a investir. Faço minhas as palavras de Michelle Obama. Confie em você. A única pessoa que precisa confiar em você e no seu potencial é você mesmo. Confie, se esforce, faça a sua parte e com certeza você alcançará o seu objetivo. Sucesso para você,
Um abraço da professora Vilma e até a próxima aula!